Olá a todos, estamos aqui hoje como pró-reitora de Extensão Universitária da Unesp para dialogarmos sobre os pontos principais da palestra da professora Regina Lúcia Henriques sobre os desafios da extensão. Nós entendemos que essa palestra está muito fundamentada na própria Política Nacional de Extensão Universitária. É importante chamar a atenção de vocês para essa Política Nacional de Extensão, por quê? Porque ali estão as 5 diretrizes importantes que regem toda a extensão universitária preconizada pelo FOR-PROEX. Essas diretrizes, elas são muito importantes, por quê? Porque elas pensam, por exemplo, elas têm um olhar direcionado à comunidade externa, principalmente. E também para o nosso aluno e para a formação desse estudante no que tange ao diálogo com a comunidade externa. Além disso, nós temos aqui fortemente vinculado a principal diretriz da extensão, que é a indissociabilidade da extensão com o ensino e a pesquisa. Em torno disso, a professora Regina, ela desenvolve a fala dela com os desafios presentes em torno dessa indissociabilidade entre extensão, pesquisa e ensino, na formação do estudante, no impacto da formação do estudante e numa interação dialógica cada vez mais abrangente com a comunidade externa, da universidade com a comunidade externa. Ela se apoia muito na construção de novos conhecimentos a partir de um diálogo e troca de saberes com a comunidade externa. Isso são os pontos altos da fala dela e ela traz para nós, inicialmente, uma reflexão sobre os desafios externos à universidade, os desafios que são de todos nós, da sociedade, de uma sociedade globalizada, né? Esses desafios que estão aí presentes quando a gente sai de casa todos os dias, né? E nesse sentido, ela coloca muito bem que os desafios estão postos para nós, que nós temos que nos aproximar mais desses desafios e fazer deles os nossos desafios também. Com esses desafios, a proposta dela é que a universidade construa uma política acadêmica com base nesses desafios externos também. Ou seja, que nós não estejamos alheios a esses desafios. Então, ela passa a falar de outros aspectos ligados àquelas diretrizes que eu já mencionei. Principalmente a questão das matrizes curriculares para a formação do estudante na universidade. Ela diz assim, que essas matrizes curriculares em que a pesquisa e a extensão estejam presentes. Qual a proposta dela? Que essas matrizes curriculares, elas têm que trazer dentro delas a proposta da extensão e a proposta da pesquisa, juntas. Porque é nesse momento que se faz indiscutivelmente a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ela privilegia o momento da formação do estudante, tanto de graduação quanto de pós-graduação, para acontecer essa indissociabilidade. De fato, nós entendemos também na Pró-Reitoria de Extensão e junto com a Câmara Central de Extensão que isso é prioritário, é o desafio prioritário da universidade, não só da extensão. E nesse sentido nós temos uma proposta que já foi para as unidades, né? Discutimos no interior de uma comissão que foi
constituída pela Câmara Central de Extensão e agora está nas unidades, o produto dessa reflexão, acompanhada de vários documentos sobre justamente a introdução da curricularização da extensão nas matrizes curriculares da graduação. Nós entendemos que esse movimento é importantíssimo para a universidade. É uma proposta que parte de uma concepção de que no currículo nós fazemos a indissociabilidade, o ensino e a pesquisa. E daí partimos para outras ações, ou seja, o ensino é a base em que nós estabelecemos a indissociabilidade. É com o estudante que nós vamos fazer isso. Por quê? Porque esse estudante vai ser o agente multiplicador dessa concepção de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tanto dentro da universidade quanto depois fora da universidade, quando ele se tornar um profissional. E ele vai entender melhor os desafios sociais que ele vai enfrentar e a necessidade que ele vai ter de se aproximar de uma comunidade externa, enfrentar todos os desafios sociais que se impõem num Brasil como o nosso e fazer propostas mais próximas à realidade, com soluções importantes que tragam à tona o seu conhecimento, o conhecimento que ele aprendeu a formular e a construir dentro da proposta de matriz curricular, numa concepção de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse, para mim, e para a PROEX e para a Câmara Central de Extensão, talvez seja o nosso maior desafio de agora por diante na extensão. Implantar as matrizes curriculares com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Mas ela fala mais, ela fala também de uma coisa muito importante, que é justamente esse projeto político comum na universidade, que precisa demonstrar mais porosidade, esse é o termo que ela utiliza, às demandas sociais externas e a formação desse profissional, que irá atuar positivamente, fazendo a ponte entre as três dimensões acadêmicas. Para chegar nisso, ela coloca um grande desafio que está presente para nós, de que hoje o financiamento da universidade está em crise, e essa é uma realidade, tanto da própria universidade, quanto dentro das próprias agências de fomento à pesquisa, ao ensino e à extensão. E ela diz que esse financiamento não atinge todas as demandas acadêmicas que nós temos que fazer frente. E que, desse modo, ela considera que nós precisamos, e aí vem a importância desse pensamento dela, de que nós pensemos a universidade de forma integral e não numa concepção que ela chama de caixas separadas. Ou seja, a pesquisa faz uma política, a extensão faz outra e o ensino faz outra. A proposta dela é que haja uma integração sistêmica entre as três dimensões, entre as três atividades fins, que nós possamos trabalhar de forma integrada, né? Aquele professor que desenvolve uma pesquisa e pensa em como essa pesquisa vai atender de uma necessidade social externa. De que modo a minha pesquisa pode trabalhar uma demanda ou um problema ou a resolução de um problema externo. Então, nesse momento, ele está pensando, então, na integração da pesquisa dele com uma proposta de extensão da pesquisa dele. E leva os seus alunos, que dentro da disciplina dele, para desenvolver ações de extensão e ações de pesquisa.
Então, pensar e agir de forma integrada, pensando num aproveitamento de todos os recursos que estão dentro da universidade, que estão fora da universidade, as próprias agências pensando de forma integrada também, não de modo separado, eu só financio pesquisa. Por que não financiar a pesquisa que vai fazer extensão, que vai solucionar problemas sociais grandes, como por exemplo o do Zika? Por que não trabalhar a questão de pesquisa e, ao mesmo tempo, poder dialogar com a comunidade e de forma que essa pesquisa possa de fato resolver os problemas que estão em torno desse grande tema de hoje, que é o Zika vírus. E assim como outros problemas, só para citar alguns, né? Problema de resíduos sólidos, destinação de resíduos sólidos, destinação de resíduos líquidos, né? Destinação não só de resíduos sólidos e líquidos, mas destinação de aproveitamento desses resíduos sólidos que possam sair de uma proposta de pesquisa, mas que possam vir a ser produtos comerciáveis e gerar emprego e renda, né? Então, todas essas coisas se confluem num novo pensamento na extensão, mas sai da própria extensão porque a universidade precisa estar em sintonia com esse meio externo, né? E penso que esse é um momento em que nós vamos discutir um planejamento acadêmico da universidade. É preciso pensar de forma integrada, é necessário pensar de forma integrada. Há momentos em que nós temos que tomar decisões de forma integrada. Eu penso que essa ideia da professora Regina é uma ideia que está presente politicamente na extensão, já desde 2012, quando saiu publicada a Política Nacional de Extensão, e que pode sim nos ajudar a fazer um bom planejamento na nossa universidade. Muito obrigada.